pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos lá, gente, bem forte. Glória a Deus, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta no programa Casa de Paz, aqui na Rádio Carapebus FM. E já tem ouvintes aqui já mandando mensagem aqui já, o Eduardo. Alô, meu irmão Eduardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Eita, glória a Deus, hein? Olha, eu não gosto de responder pela metade, não. Entendeu? Então, eu estou aqui com a Bíblia na mão. Lá em Marcos 14, versículo 72. Eita. Dizendo assim: logo cantou o galo pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Resumindo tudo, ele cantou 3 vezes. Amém? Glória a Deus. Gostaria de pedir ao irmão um louvor. Vou lembrar com Mara Lima. Eita glória. Oferecer o meu pastor Milton Mendes, o pastor Eduardo. Eduardo que está aí na rádio, esse homem maravilhado, esse pastor maravilhado. Entendeu? O nosso pastor, o pastor aqui de frente aqui, o pastor Ronaldo, minha esposa, né? Claro, está aqui do meu lado, né? Senão eu não posso ouvir com os cachorros. Tá bom? Um grande abraço aí. E uma paz do Senhor para quem estiver aí com você. Amém. Deus abençoe. Meu amigo Eduardo Marinho, um grande amigo, irmão. Eduardo, Deus abençoe. Então tá aí a pergunta: quantas vezes o galo cantou? De acordo com o Eduardo, foram 3, mas alguém já está falando que já foi 2, ou alguém falou que foi 10. Ligue para cá, 99732-9513, valendo um açaí. Alô, missionária Marilena, tá ligando aqui, ó. Deus abençoe. Meus irmãos, hoje, nós estamos aqui hoje com o meu amigo pastor Tiago. Pastor Tiago, a paz do Senhor Jesus. Vai falar desse tamanho. Paz do Senhor. Vai falando para mim. Paz do Senhor a todos os ouvintes, meu amigo pastor Carlos Eduardo, pastor presidente ali da Assembleia de Deus Nova Unção aqui em Carapebus, meu companheiro Dilmec, da União de Ministros Evangélicos de Carapebus também, nosso pastor presidente do Conselho de Pastores. Uma alegria, uma honra estarmos juntos aqui, né? Nessa tarde, tá nesse bate-papo espiritual, né? Bate-papo aqui Quero fazer hoje um podcast com o pastor Tiago, aproveitar que o pastor Tiago é diretor da escola ali de Ubás. Qual a escola, pastor? Nós somos diretor ali da Davi Lincoln, Escola Municipal Davi Lincoln, Santos Mancebo, no bairro de Ubás. Uma coisa que eu acho interessante na escola, já estive lá, é uma escola completamente acessível. Totalmente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O senhor pode falar uma coisa? Claro, com certeza. Inclusive hoje, né, nós nem combinamos isso, mas o senhor tocou no assunto. Nada combinado, tudo na hora. Hoje nós inauguramos ali uma sala de recursos, né? Inclusive agora a gente teve as autoridades lá, o nosso presidente da Câmara acabou de sair da escola agora. Uma sala totalmente inclusiva para atendimento a crianças com deficiência. Então, hoje a nossa escola tem rampas para cadeirantes, nossos banheiros totalmente inclusivos, com box para cadeira de roda, né? Então nós temos na nossa unidade hoje uma sala funcionando no contraturno, né, das nossas aulas, apenas para crianças com deficiência, as terapias, tudo que é preciso, né? A gente conta com uma equipe pedagógica top, uma psicopedagoga, nós temos a professora de sala de AE, então nós estamos aí com uma estrutura muito boa, muito gratificante ao nosso Deus por me permitir estar trabalhando com crianças especiais, com todas essas crianças e vendo, né, a progressão, poder acompanhar eles conseguindo, dentro das suas limitações, um progresso ali na nossa escola. Pastor Tiago, eu estou vendo aqui, o senhor está pregando direto, só por uma bênção que veio, que Deus mandou para Carapebus. Boa parte dos eventos da UMEC o senhor está pregando, o senhor vai estar pregando agora na vigília da UMEC no dia 19 de julho. O senhor vai estar ali na nossa vigília também agora no sábado, está sempre pregando na nossa igreja. Eu vejo a tua agenda, o senhor tem uma grande agenda de pregador também, pastor de igreja. A minha pergunta, uma dúvida, o senhor já me falou um pouquinho, mas eu queria que o senhor falasse, de repente, alguns irmãos também têm essa dúvida. Como que Carapebus, Deus colocou o senhor dentro de Carapebus? Como é que foi essa bênção de Deus ter enviado o senhor para cá? Como é que foi isso, pastor?
Eita, pastor, essa pergunta é forte, né? Porque a minha vida é uma vida missionária, junto com a minha esposa. Eu costumo dizer que Deus vai soprando, vai levando a gente, né? Eu comecei a dirigir uma igreja em Queimados, lá na Baixada Fluminense, Ministério de Madureira, sempre fui Madureira. E em Queimados, fiquei um ano e pouquinho, de Queimados fui para Campinho, Jacarepaguá, também Madureira. Fiquei lá quase 2 anos. De Madureira eu fui dirigir uma igreja em Silva Jardim, morando a 70 quilômetros da minha casa, né? E estávamos lá, eu, minhas 3 crianças, minha esposa, junto fazendo a obra do Senhor. E ficamos lá por 4 anos, ali em Silva Jardim, na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, lá no bairro de Imbaú. De lá viemos para a Catedral das Assembleias de Deus em Macaé, né? E nosso pastor-presidente, ou então pastor-presidente da Assembleia de Deus em Macaé, nos designou para vir dirigir a Assembleia de Deus em Ubás, né? O Ministério de Madureira, na qual nós ficamos ali 2 anos e 8 meses dirigindo aqui a igreja de Ubás. E vindo para dirigir a igreja de Ubás, eu vim para Carapebus e aqui achei esse povo acolhedor. Aqui Deus instalou a minha vida em todas as instâncias, né? Aqui eu virei diretor da escola, fiz o processo seletivo para professor, depois abri o processo seletivo também para diretor, fiz o processo seletivo da prefeitura, né? E acabei assumindo a direção da escola, claro que tudo com o aval da Secretaria de Educação, do nosso prefeito, e estamos ali já no 2º ano na direção da nossa escola. E agora estamos ali na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Quissamã, adorando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, mas a nossa vida está hoje aqui posta, montada em Carapebus, até que o Senhor nos mantenha, ou então termine o tempo e vamos para outro lugar, né? Que fique bastante tempo aqui, pastor Tiago. Pastor, a gente estávamos conversando sábado, uma coisa que o senhor falou, e inclusive eu peguei aquilo e preguei domingo na igreja. Então, um dos pontos da mensagem que eu preguei no domingo na igreja lá, a importância de se preparar, que muitas das vezes a gente recebe a promessa de Deus, mas o senhor me falou uma coisa interessante, o sobrenatural é com Deus, mas o natural é conosco. A importância de se preparar, de estudar, porque o senhor está vivenciando isso tudo aí, mas o senhor é um homem estudado, vários cursos superiores. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aí, a importância da gente, às vezes, estar preparado, se preparando para vivenciar o sonho de Deus. Pastor Carlos, o senhor tocou num assunto muito importante, porque nós pentecostais vivemos de promessa. A igreja hoje recebe promessa de Deus, nós recebemos promessa. Só que a promessa ela vem acompanhada do nosso esforço, né? Quando a gente fala que a promessa cai do céu, cai porque foi a Deus que nos envia do céu. Mas ela precisa do nosso esforço para que ela possa se concretizar. Se Deus falou que vai te mandar para um país, você está estudando algum idioma para você chegar lá e não passar luta? Você já preparou o seu passaporte? Deus fala que vai te dar um carro. Você já procurou a autoescola para te dar uma carteira? E às vezes a gente recebe uma promessa e às vezes a gente acha que aquilo é impossível. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem. É o que Deus preparou para nossas vidas. Então, se nós estamos debaixo de uma promessa e a gente se prepara, alguém vai ter que olhar para a gente e ver a gente numa situação diferente. Por quê? Porque a promessa se cumpriu, mas eu me preparei para essa promessa se cumprir. Então, a gente vai vivendo uma vida, a gente tem afazeres, mas a gente não faz uma faculdade, a gente não corre atrás de um curso técnico, e às vezes a gente reclama, meu Deus, a porta está fechada. Deus é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, se há preparo, uma hora a porta vai abrir. E quando a porta abrir, você está preparado para entrar por ela? 1 Coríntios 16, 9 diz assim, quando Paulo passa para a Macedônia, ele vai dizer assim, foi-me aberta uma porta grande e eficaz. Ponto e vírgula. Mas há adversários. Toda porta vem acompanhada de adversários. Uma das mensagens que eu prego, né? Porém, tem porta, mas tem adversário. Como se vence? Orando para Deus abrir a porta, mas orando também para Deus repreender os adversários da porta. Porque a gente ora para um emprego abençoado, para uma promoção lá no meu trabalho, mas a gente não ora para Deus me dar estrutura para aguentar o meu chefe demoniado lá, desculpe o termo, que vai me perseguir. Então eu tenho que ter estrutura
para o que vai acontecer na porta que vai abrir. Porque eu costumo dizer, pastor Carlos, que quanto maior o degrau que o senhor sobe, maior a luta sobe na mesma proporção. Então a gente tem que ter estrutura para isso. Então é necessário sim se preparar, estudar, fazer uma faculdade, correr atrás de um curso técnico, correr atrás de algo melhor para a sua vida, porque um dia, quando a porta se abrir, você está preparado para entrar por ela. Maravilha, pastor. E a gente vem conversando sobre o projeto do Enseja, jovens e adultos, né? Só tem esse projeto também, só poderia falar um pouco sobre esse projeto. Talvez esse ano já está meio que em cima da prova, né? Você pode falar. Então, pastor, eu tenho no meu coração o desejo de ajudar tantas pessoas. Deus me colocou isso no meu coração. Um dos desejos é, já que hoje eu sou da área de educação, sou pedagogo por formação, né? Tenho formação em música pela UFJF, né? Formado em teologia pelo IB, Instituto Bíblico Ebenezer. E o meu desejo é ajudar pessoas a concretizarem sonhos, né? A chegar, principalmente pessoas que a vida não foi tão agradável, né? Em algum momento da vida as situações não foram tão boas e por algum motivo, por algumas circunstâncias, acabaram se perdendo. E aí não terminaram seus estudos, uns pararam na 7ª, 5ª série, e talvez por conta disso hoje não conseguem alcançar um emprego melhor, não conseguem ter uma vida um pouco melhor por falta disso tudo. O governo federal, o governo estadual, aliás, tem um projeto chamado Enseja, que é uma prova que as pessoas fazem para terminar os seus estudos, seja do Fundamental 2, né, ou ensino médio. Para isso você tem que fazer uma inscrição, fazer a prova, e após fazer a prova, você, sendo aprovado, você então recebe o certificado do governo do estado, né, de formação. Mas para isso a gente precisa estudar. Então eu tenho um projeto aí, né, que nós estamos elaborando, em parceria com o senhor, tenho certeza que nós vamos botar isso em prática, né? Sim. Montar uma turma aí para ajudar essas pessoas a concretizarem seus estudos. É um projeto do meu coração, um sonho meu pessoal, de poder ajudar os irmãos da nossa igreja, aqueles que têm sonho, têm vontade, né, na área de música, ajudar músicos das nossas igrejas a se erguerem, levantarem, trazer esclarecimento. Os irmãos que, até vou deixar isso aqui, pastor, aberto aqui a todos os nossos ouvintes da nossa rádio, que quiserem procurar, mandar para o senhor, que o senhor já está com essa perspectiva de a gente montar esse grupo aí de estudos para preparação para essa prova do Enseja. Vamos ajudar os nossos irmãos, vamos investir no nosso povo, porque são eles que estão caminhando junto conosco para o céu. E também, pastor, entrevistar o pastor Tiago é um privilégio, a gente vai aproveitar igual a cachoeira, vai passando e vai aproveitando. É um pastor que, com misericórdia de Deus, bem capacitado, bastante conhecimento. Inclusive, o senhor lidera também, aqui no estado, um projeto Casados para Sempre. O senhor poderia falar um pouco sobre esse projeto também? Sim, pastor. Como é que é isso? Muitas bênçãos. Muitas bênçãos, né? Eu e minha esposa, por um período, nós lideramos ali no Ministério de Madureira, na nossa catedral em Macaé, também o Casados para Sempre. Um projeto lindo, onde nós vimos casamentos serem restaurados, casamentos serem modificados pela presença de Deus. E casamentos que estavam bons, ficar melhor ainda, porque a gente fala assim, vamos Casados para Sempre, dá a ideia de que só quem está com casamento já falido, ruim, precisa de uma ajuda. E não, aquilo que hoje está bom, pode se tornar melhor ainda. E nesse curso que eu e minha esposa nós ministramos, e está aí um projeto também já para ser lançado aqui em Carapebus, a gente vai focar exatamente naquilo que está bom para ficar melhor. Naquilo que está ruim, a gente resgatar e trazer novamente. Não vou dizer que nós vamos trazer amor, mas a gente vai trabalhar dentro da palavra de Deus, que quem convence é o Espírito Santo. E à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, o amor pode voltar sim. Porque se foi Deus que deu, a gente pode trabalhar. Nós trabalhamos com casais onde o caráter do homem foi restaurado, né? Nós entramos com casais que falou assim, pastor Tiago, é a nossa última tentativa. Nós vamos ficar aqui 14 semanas, porque o curso tem uma duração de 14 semanas, né? E toda semana, eu e minha esposa, nós nos reunimos com esses casais e ali nós aplicamos todo esse trabalho voltado dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, coisas que a gente senta ali para lapidar mesmo. A gente traz a caixa de ferramenta, né? Traz o esmeril, traz o alicate, traz aquela lixadeirinha para deixar bem lixadinho, e Deus, na sua infinita misericórdia,
vai fazendo o trabalho dele. Então, nós formamos uma turma, a última turma que nós tivemos a misericórdia de Deus na nossa vida de formar, foram 25 casais, 25 casamentos restaurados, 25 pessoas sorrindo novamente e felizes, né, na presença do Senhor. Que maravilha. E me fala uma pergunta, já teve casos de pastores, líderes evangélicos que estavam passando por alguma crise nessa área, que também tiveram seus casamentos restaurados também, pastor? Que a impressão que dá é que casamento de pastor é 100%, né? Pastor Carlos Eduardo, eu vou dizer para o senhor que todos nós, pastores, líderes, precisamos não só passar, mas a gente ter um acompanhamento, porque às vezes a gente se mostra muito forte, às vezes a gente dá muito, e às vezes a gente fica sem quem nos ajuda, né? Então, já tivemos sim dirigentes, pastores de igreja, obreiros de igreja, e lá pela misericórdia de Deus o casamento foi restaurado, né? A gente acompanha, né? As pessoas tornaram nossos amigos, a gente acompanha hoje, a gente vê que Deus realmente trabalhou, levantou as suas mãos, e hoje pela misericórdia de Deus estão aí continuando as suas vidas. Mas precisa, pastores, líderes. Quantos pastores estão sozinhos, sofrendo, porque tem que dar a vida pela igreja, mas também não pode deixar a família desguarnecida, não pode deixar a esposa de qualquer maneira, né? E vamos usar o termo sem hipocrisia, muitos líderes precisam de ajuda. Precisam de uma conversa, de um bate-papo. Todos nós, irmãos, Paulo dizia que tinha um espinho na carne, né? Quem não passa por momento de aflição, de dor, e nós precisamos. E o Casados para Sempre vem fazendo esse papel aí, exatamente da gente ajudar aqueles que estão precisando. Que bênção. Pastor, eu preciso colocar um louvor aqui, e depois desse louvor a gente volta dando continuidade nessa entrevista maravilhosa com o pastor Tiago. Se você tiver alguma pergunta para fazer para ele, pode ligar para cá também, 997-32-9513, alguma dúvida aí, pode ligar para cá também, tá bom? Vamos de louvor, eu já volto daqui a pouquinho, na continuação dessa entrevista maravilhosa.